Ó, eu quero fazer um desafio com vocês. Com a mão para trás, tá? Com a mão para trás, eu quero que você descasque esse bis e coma. Eita. Sem pegar com a mão. Isso. Descasque e coma. Isso. Ei, não pode pegar com a mão, não. É com a boca. Descasca. Vai descascar e comer. Conseguiu? Não. Sério? Não, ele tava caindo. Aqui, ó. Sério? Eu consegui! Sério? Quem não conseguiu? Olha ali, rapaz. Conseguiu? Eu consegui! Engatei. Meu Deus. Parabéns pra vocês. Eu acho que tava meio aberto esse vídeo. Parabéns pra vocês. Olha lá que tá engolindo com o papel. Consegui. O cabelo. Eu consegui! Bota mais um aí. Peraí. Você não dá não. Conseguiu? Deixa eu vou abrir pra ele. Conseguiu ou não? E aí, Alessandra, Eu não consegui consegui. aí, amiga? Passa, foi rápido. A Sara, rapaz. Olha como é que Olha tá a aí, embalagem do rapaz, meu. o branquinho Olha lá, rapaz. Tá bom, irmão? Top. Já, mãe! Ó, A boca. tá bom. Mas olha, deixa eu te explicar uma coisa pra vocês. Por que vocês tiveram toda essa dificuldade? Porque nós não usamos a mão. Porque não usaram a mão. Mas se vocês usassem a boca, vocês conseguiriam rápido. Quer ver? Eu vou fazer o teste aqui. Bota aqui pra Descasca mim fazer pra outro mim. teste. Com a mão? Gasta a mão. Não, com a mão. Pode usar. Isso. Descasca pra mim e bota na minha boca. Entende? Como é? Bota aqui outro pra mim descarregar. Você vai querer outro. Vou cuidar. Deixa eu confiar. Não, você tem que fazer com as outras pessoas. Essa dinâmica, Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. essa dinâmica, ela quer dizer para nós que eu preciso de ti na minha dificuldade. Porque a dificuldade maior foi a dela aqui. Não sei se foi por causa da cadeira, mas a dificuldade ela teve maior aqui, por quê? Porque ela não conseguiu. Ela não conseguiu tirar inteiro. Já a Silvia, ela conseguiu uma facilidade. Ela aqui, ela já teve uma dificuldade que ela precisou engolir quase tudo. A Sara também. Mas o que é que a gente precisa saber dessas coisas? É o que eu fiz com ele. Tu pode me ajudar a descascar? E ele fez isso comigo. Ele me ajudou e colocou na minha boca. Por quê? Porque eu pedi a ajuda dele. Não, pode comer, fica à vontade. Não, peça baixinho. Porque eu Posso tentar de novo? pode comer. Então, essa é a nossa dinâmica do que a gente pode aprender. No momento da sua dificuldade. Pode, meu filho, pode comer. Eu vou tentar de novo. Então, a dinâmica não é que tu vai colocar na boca do amigo. Não é assim. A dinâmica foi essa. Daqui, amiga, bota aqui na Que minha eu, boca. é você dizer para você, eu preciso de você no momento da minha dificuldade, tá bom? Parabéns para você, Deus abençoe você. Vai, pastor, Agora eu mas quero vai falar. Eu quero falar a respeito dessa dinâmica, mas eu vou dar bombom para vocês, tá? Que vocês que não pegaram, tá? Eu não peguei, não. Eu não peguei, não. Eu não peguei, não. Eu também não peguei, não. Peguei, não. Peguei, A não. Sofia também não. Eu também não peguei, O não. meu eu dei pra Samira, pastor. Eu quero pra minha mãe. Tu viu? Foi rápido. Você gostou? Tá Eu pensava que era com a mão, ó. Eu Chocolate. pensava que era com o nariz.
Vocês Também entenderam? não, pastor. Não pegou, não? Ei, pastor, não comi não. Também. Eu comi também não. Então, pessoal, ó, existe uma história na Bíblia que o cara era tão poderoso, o nome dele era Naamã. Esse homem era tão poderoso que ele não entendia o porquê a situação dele. Mesmo ele sendo poderoso, mesmo ele sendo um chefe de uma nação, chefe de um quartel, ele chegou a ter uma necessidade, ele estava com uma doença incurável, e era lepra. E naquela época, a lepra, na vida de uma pessoa, aquela pessoa não poderia permanecer no meio das outras pessoas. Ela tinha que ficar afastada de toda a humanidade, para que aquela lepra não pegasse. Mas quando... Oi? Quer outro também? É igual a tua mãe, hein? Eu só tô vendo aqui que rodou. Eu também quero, hein? Só ela tá ganhando. Então... É uma benção. Tá dando pra mamãe. Eu dei pra mamãe. Ela já deu meu... Olha só. Não, eu tô abrindo pra ela. Então, entende só. Naamã, quando ele foi se apresentar diante do profeta, o profeta disse para ele, olha, manda ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Então aquele homem não queria obedecer o profeta. Ele não queria fazer o que o profeta pediu para ele fazer. Era uma coisa difícil chegar num rio e dar 7 mergulhos para ele ser curado? Não era difícil, mas o orgulho que estava no coração dele, a soberba que estava nele. Seja bem-vindo, ó. Pode só você vir aqui com ele, que Tá ele bom? vai aperrear. Então a soberba que estava no coração dele, ele ia se achando que ele era uma pessoa muito importante. Então ele não queria dar ouvido às pessoas. A mesma coisa somos nós hoje. Nós temos uma dificuldade de se expressar para uma outra pessoa. A gente tem dificuldade de pedir ajuda para uma outra pessoa. A gente tem dificuldade de fazer qualquer outra coisa. Mas a gente não tem a dificuldade de falar mal do irmão. De falar mal de uma pessoa. De fofocar a vida de uma outra pessoa. A gente não tem essa dificuldade. Diga, meu amor. Quem é que está te mandando tu fazer isso, hein? Quem é que está te mandando fazer isso? Eu vou começar aqui. Esconde. Hein? Eu vou te dar um depois. Senta ali. Eu vou te dar. Senão não vai quebrar o gelo. Senta aí, isso. Senta aí que daqui a pouco eu te dou. Então a gente não tem essa dificuldade de falar mal um do outro. Né? Mas a nossa dificuldade de querer fazer o bem a gente tem, porque isso é o que está dentro da gente, isso é o que está dentro de nós. Quando a gente pensa de fazer o bem, o mal a gente já fez. Quando a gente pensa que a gente está pensando as coisas boas, o mal já entrou no nosso pensamento. Então essa dificuldade que a gente tem hoje de não querer pedir ajuda, não querer pedir o favor de uma pessoa conhecida nossa, se torna dentro de nós uma soberba, se torna dentro de nós uma dificuldade. Foi o que a gente viu aqui, a dificuldade. Mas por a menina não ter o discernimento para pedir ajuda, ela se sentiu como? Ela se sentiu contrariada pelaquilo que ela estava fazendo. Porque se ela usasse a mão, eu ia dizer assim, você tem 1 segundo para você descascar esse bombom. E ela, imediatamente, ela ia se esforçar para fazer e chegar na meta dela de 1 segundo. Mas como colocou a mão para trás, então houve uma dificuldade. A dificuldade dela não foi do descascar o bombom. A dificuldade dela foi de pedir a ajuda pela pessoa que estava do lado dela. Quantos aqui já passaram fome na vida? Dificuldade mesmo, dificuldade. Todos nós já passamos. Todos nós já passamos dificuldade.
Teve um tempo na minha casa que um ovo, para 4, 5 pessoas, era um bife a cavalo, né? É um bife desse tamanho com aquele olho no meio. Então passamos dificuldade. Mas por que a gente passamos dificuldade? Porque muitas das vezes a pessoa passa dificuldade na sua vida, tanto na vida conjugal, quanto na vida física, quanto na vida espiritual, na vida familiar. Por quê? Porque nós não sabemos se comunicar. Quantos aqui adoecem? Quando você está doente, com a dor de cabeça, você não fala? Você não fala que você está com dor de cabeça? Então, quando você está com dor de cabeça, você não toma um remédio para passar aquela dor de cabeça? Então, é a forma que você expressa um sentimento que você tem. Então, é a forma como você pensa. Ai, está doendo a minha cabeça, então eu preciso de um remédio. Aí, qual é o remédio que você dá para uma dor de cabeça? Dorflex, né? É o que mais a gente compra. Mas de pirona. Quando esse namã de pirona, né? De pirona é bom? Doralgina. Então, a gente tem uma forma de querer. Eu tomo Doralgina da vizinha. É, né? Então, esse homem, sendo general do exército, ele teve uma soberba no coração, porque o profeta ensinou para ele dar 7 mergulhos dentro do Rio Jordão. Mas quando ele viu o Rio Jordão sujo, o Rio Jordão com a água amarela, com a água barrenta, ele disse, não, porque eu sou um general. E eu não vou, por que ele não me mandou eu tomar um banho num rio melhor? Aí as pessoas que estavam do lado dele, os soldados dele, disseram, qual é a dificuldade que o Senhor tem de dar 7 mergulhos lá? Então, quando ele ouviu isso, quando ele ouviu a situação dos servos que estavam do lado dele, ele entendeu. Ele entendeu. E quando ele foi para dentro d'água, ele deu os 7 mergulhos, o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Então a Bíblia, ela ensina que a palavra, ela está perto de você, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que a gente pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você vai ser salvo. Então a salvação, ela vem através de Jesus Cristo. O teu marido não pode te salvar, a tua esposa não pode te salvar, os teus netos não podem te salvar, os teus filhos não podem te salvar. Só quem pode te salvar, para tu ter uma salvação eterna, é Jesus Cristo, e acabou. Então, a forma de como a gente fez essa dinâmica, a gente viu a maior dificuldade nossa, é a forma de comunicação. Como é seu nome? Cida, mas eu acredito que não é Cida. Cida, eu já ia dizer. Cida é porque é o costume da pessoa de chamar ela de Cida. Para quê? Para ele não pronunciar um nome correto de Aparecida. Porque se pronuncia uma palavra grande. Aparecida. Polissílaba, né? Então é uma palavra longa. Então por que ela diz, não me chama de Cida? Qual é o teu nome? Leide. Talvez seja Marileide, né? Não, é Leide mesmo? Virleide. Agora, só você pode analisar. Mas ela se acostuma a ser chamada de Leide. É o nome que ela atende. Se você me chamar, o pastor Augusto, se você não me chamar o meu nome, eu não olho para você. Pode estar gritando à vontade aí, mas eu não olho. Agora, quando chama pelo meu nome, eu atendo. Eu atendo. Como é como é teu nome? Watila. Olha aí. Meu Deus do céu, nome americano. Watila, é com W? Com W. Mas se eu for escrever, eu vou escrever U-A-T-I-L-A.
Então, as pessoas, como elas pronunciam o nome, é como ela escreve. Naamã, ele teve essa sensação na vida dele, por quê? Porque o homem mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, no Rio Barrento. Mas antes dele chegar diante do profeta, lá dentro da casa dele tinha uma mocinha, uma jovenzinha, pobre, escrava, que disse: se o Senhor conhecesse o meu país, se o Senhor fosse na minha terra, o Senhor iria ser curado, porque lá na minha terra tem um homem de Deus que pode lhe curar. Então, se não fosse aquela jovenzinha insignificante, aquela jovenzinha pobre, aquela jovenzinha sem perspectiva de vida nenhuma, falar uma palavra só: se o Senhor for lá na minha cidade, o Deus que usa o profeta vai lhe curar. E você vê como é que ele foi na cidade. Ele foi com um exército do seu lado, foi com presente para dar para as pessoas. Então ele foi preparado para receber e preparado para dar. E chega lá, o profeta diz para ele: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí foi para acabar o homem. Né? Já pensou falar para o Átila? O Átila, né? O Átila. Conheço Átila. Pensou dizer para o Átila: Átila, fica de cabeça para baixo ali no porte. Bota teus pés para cima e fica de cabeça para baixo durante 1 hora. Será que ele fazia? Ele poderia até fazer por uma forma de respeito, mas não era isso que ele queria fazer. Né? Porque o sangue ia descer. Né? Seja bem-vindo, guerreiro. Pode sentar aqui. Viu como eu não poderia te dar um? Vou te dar um bis aqui. Mas tem mais. Washington, seja bem-vindo, tá? Pode ficar à vontade. Não vai comer tudo, né, pastor? Você guarda na geladeira, pastor? Hein? Você guarda no congelador. Ah, não, fosse pra ela aqui, rapaz. Fiquei calado só esperando. Oxa. Eu sabia que ele ia lembrar uma hora. Ah, é 2. E pastor, é 3. É 3, né? Ah, tá. E ela tá fazendo. Vocês entenderam essa dinâmica? Vocês entenderam essa palavra? Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. No momento da sua dificuldade, sempre vai ter uma pessoa do seu lado. Sempre vai ter uma pessoa do seu lado na sua dificuldade. Nunca fique de boca fechada. Sempre chegue com a pessoa e peça a ajuda. Não deixe que o coração de vocês venha ter essa indiferença, porque a pior coisa na vida de um homem e de uma mulher é quando a pessoa ela tem uma indiferença no coração dele, ou no coração dela. Foi isso que aconteceu com Naamã. Essa indiferença no coração dele fez com que ele voltasse para trás, porque ele não queria ser obediente ao profeta. Eu quero dar os parabéns para vocês. Mesmo com a dificuldade, mas vocês foram obedientes, porque vocês fizeram a tarefa de vocês, mesmo com dificuldade. Porque a verdade é essa: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Bora aplaudir o Senhor Jesus? Então, que Deus abençoe a vida e o coração de vocês. Tá? Para a gente não se alongar muito, toma, para tu ler em casa. Toma para você ler em casa. Sabe ler? Esse aqui é inteligente. Esse cabra aqui não quer, né? Toma.
abaixa a cabeça. Já? Agora eu quero que vocês estendam as mãos para cá. A gente vai fazer uma oração sobre esses nomes que estão aqui, tá? Para a gente abençoar. Se o seu nome não estiver aqui, você pega, tem uma caneta, tem papel, você vai escrever o seu nome aqui, tá? Seu nome, se botar telefone, você vai colocar aqui dentro dessa caixa. E essa caixa aqui é exclusivamente a caixa de oração, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos essa caixa de oração. Aqui tem sonhos, tem projeto de vida, tem planos, tem ideais, tem coisas que precisam ser curadas, ser libertas, ser restauradas, abrindo porta de trabalho, porta de emprego, porta de finanças. Meu Deus, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor abençoa, meu Pai, cada nome, cada pedido de oração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para ganhar um bicho, quem tem um brincadeira de testemunho? novo. Não tem mais. Testemunho. Para ganhar um bicho, quem tem um testemunho para contar? Eu queria que você ficasse de pé e contasse um pouco do seu testemunho. Tem alguém? Tem? Quer falar mesmo? Ah, isso! Diga aí. Olha aí. Ele estava realmente, a gente foi lá, o pastor ungiu ele, e hoje ele está contando a história, né? Isso é um testemunho. Eu também fiquei doente, fiquei muito picado. Aí eu me machucava sem me dar remédio, me dava nação, eu fiquei bem mesmo. Então pronto, tá aí, outro testemunho. Quem tem outro testemunho para dar? Aí atrás do seu aí, ó. Eu tava doente. Tá doente também. Rapaz, agora adoeceu todo mundo, ó. Esse aqui eu vi que era verdade. Esse aqui eu vi que era verdade. Ela tava pegando até febre mesmo. Já. Tá achando que é um bicho, pastor. Pastor, eu tava doente esses dias, tava com febre, tava com o nariz entupido, né? Com catarro no pulmão, aí dor de cabeça, dor de barriga. Eu tenho um testemunho pra contar, pastor. Tem alguém aí que quer dar? Eu tenho um testemunho pra contar. O tio não, a Sara. Diga lá. Não vai ganhar, não. Meu testemunho é Ele tinha o caminhão de Vem graça. mais pra cá aqui pra aparecer ali. eu estou passando por uma situação muito difícil com meu filho, né? Alguns de vocês aqui sabem. E do dia 10 pra cá, dia 10 de maio pra cá, ele foi preso dia 10, meu filho, lá no Rio. E ele estava lá sem ter advogado, a gente não sabia onde é que ele estava, né? Desceu, a gente sabe que tinha descido para o Rio, mas não sabia em qual penitenciária que ele estava. E do dia 10 para cá com a mesma roupa, não sabia se estava dormindo no chão, que não sabia onde estava para levar o colchão. E eu fui na cela na casa da minha moça e uma irmãzinha lá, o garoto não ganhou, falou comigo lá, né? Deus falou comigo lá com ela. Ela falou para mim que Deus estava a missionária. Que Deus estava falando para mim que eu precisava do milagre com urgência. E que ele ia me dar esse milagre. Bastava eu ter obediência. Todas as 3 horas da manhã, eu orar o Salmo 23 e 70, né, que Deus ia me atender aos meus pedidos. Só que eu estava fazendo errado. Eu estava pedindo para Deus tirar o meu filho da cadeia. Não era assim que era para eu orar. Era para eu orar para Deus, para ele abrir o coração dele, deixar Deus entrar e fazer a obra no coração dele. Aí quando foi anteontem, a minha ex-cunhada conseguiu um advogado e ele chegou até Lucas, lá em Água Santa, é um presídio subterrâneo que tem lá. Né? E lá é subterrâneo, faz muito frio, dá muita gripe, pneumonia, tuberculose, mas eu creio que Deus não vai deixar pegar nada disso.
Amém. Vamos aplaudir. Que é o bis, né? É o bis, né? Eu tenho 3 bis aqui. Você já comeu tanto bis que eu tô... Só vai, A Sofia já ganhou? só vai ganhar quem contar um testemunho. Hã? Pedro? Não, não é o Pedro, não. É o Lucas. Esse vocês não conhecem, não. Vem cá, vem cá. Tava na frente. Muita droga, hoje eu tô libertado do contrabando. Amém. Graças a Deus. Ia matar eu, então ia matar da minha família, né? E hoje a vida de vender droga é arrisca na vida. E hoje eu arribei a cabeça, pedi a Deus, não mexo mais. Graças a Deus. Ganhou um beijo. Que Deus abençoe a tua vida. Vou só te dizer uma coisa. Entrega a tua vida para Jesus. Tá? Porque quando a gente é liberto de alguma coisa, então, muitas das vezes, o inimigo da vida da pessoa, ele vem batalhar nisso. Por isso que nós fizemos essa dinâmica aqui a respeito da dificuldade. Então a maior dificuldade nossa não é aquilo que a gente ingeriu. A maior dificuldade nossa é aquilo que a gente bota para fora. É aquilo que quando a gente bota para fora, é aquilo que contamina. Então a nossa dificuldade é essa. Ele foi liberto por isso, né? Os meninos foram curados pelo poder da oração. Como é o teu nome? O Arthur também foi curado porque a gente viu ele na situação que ele estava ali. Então Deus, ele pode fazer o milagre na vida da pessoa. Basta a pessoa dar o crédito para Deus abençoar. Tá bom? Que Deus abençoe a vida e o coração de vocês. Eu quero fazer uma oração por vocês. Tá? Fique assim mesmo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e coloque o seu pensamento para Deus. Se você tem um sonho, tá? Fale para Deus do seu sonho. Se você tem um projeto, esse projeto ainda não aconteceu, entregue na mão de Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele que ele vai fazer. Promessa de Deus, ele não tarda. Também a promessa de Deus não falha. É no tempo de Deus que você vai ser abençoado. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada homem, de cada mulher que aqui está, Senhor. Obrigado pelos visitantes, pelas pessoas que estão constantemente com nós. Obrigado, Deus. Obrigado pelos testemunhos, pelas vidas, pelas curas, pelas libertações, pela restauração da vida dessas pessoas, meu Deus. Nessa noite eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela vida de cada um deles. Eu entrego nas tuas mãos a vida deles. Nos dá sabedoria para que nós possamos saber cuidar dessas pessoas, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Quem que quer um beijo? Pronto. Que Deus abençoe a vida e o coração de vocês. Fique sentado. Que vem um negocinho legal. Tá bom? Fique à vontade. Agora, se vocês quiserem conversar mais, pode conversar. Tá? Quinta-feira que vem, a gente vai fazer uma outra coisa. Não vai mais ser com bicho. Vai ser com outra coisa. Uma barra de chocolate. Pode ser um sonho de valsa. Vai ser uma barra de chocolate. Pode ser uma barra de chocolate. Ganhei uma barra de chocolate inteira. Hein? Bombom de chocolate. Bombom de chocolate, pode ser. Ferreiro Rocher gigante. Pode ser o batom. Ferreiro Rocher gigante. Não sei o que. Ei,
de chocolate, batom de chocolate ganha uma caixa de chocolate. Pode ser isso também. Dá uma caixa de chocolate inteira. Tio. Batom de chocolate branco. Batom de chocolate Várias branco. caixas de chocolate. Pronto, pode ser isso. Batom de chocolate branco. Sim. Aí você diz assim, A chocolate da Nestlé. vocês olhem pelo pastor, diz assim, Deus, abre as portas pro pastor, para ele comprar isso. Eu não quero ver, né? Para mim trabalhar, para eu trazer para você. Viu? Tá bom? Quinta-feira a gente vai se esforçar para fazer isso que vocês falaram hoje para nós. Não sei se eu vou conseguir o bombom. Não, o bombom que você falou? De De castanha. castanha, de cupuaçu. Mas eu acho uma menina aqui vendendo isso. Né? Entendi. É trufa esse que para? É trufa? Nada. Não é trufa, não. Bombom de chocolate. Chama bombom, mas tem Bombom de chocolate. Nada. Samira, quer conversar comigo? Chocolate. Tá ligado, né? Deus vai abrir a porta. pra você fazer isso. Já, minha amiga? Posso pegar aqui para... Vai dando aqui o pessoal. A Silva não quer mais ajudar, né? A Silva tá meio abençoada de Jesus Cristo. Tô estranhando. chamou, né? Vou fazer o quê? Eu gosto do tempo.